Aqui. Vocês sabem que já há bastante tempo, outro dia até quando entrevistei o pastor Antônio Carlos Costa, que comanda a ONG Rio de Paz, pastor presbiteriano, aliás, um homem brilhante, aí trocávamos impressões ali sobre cristianismo e tal, e eu sou católico. E tenho, como todo mundo sabe, busco ter uma pegada muito objetiva sobre as questões que diz respeito à política, enfim, as questões mundanas, né? E não é raro que amigos meus perguntem, puxa, mas amigos ateus, agnósticos, né? Porque o ateísmo faz supor, eu acho, uma certa militância, né? E são coisas distintas. Mas como é que você consegue conciliar e tal? Bom, eu não vou, vale bem, Bruno, ficar aqui expondo as razões porque eu creio. Uhum. Entre outras, vejam só, seria absolutamente impróprio fazendo esse programa. Eu não faço programa religioso. O que eu posso, sim, é fazer a defesa, aí sim cabe eu fazer isso no meu programa, a defesa do direito de crença. Do direito de crer e do direito à crença. Como um direito humano, um direito dos indivíduos, que tem o direito de ter uma fé e de professar a sua fé, desde que ela não implique a cassação de direitos alheios, né? E também porque é um direito assegurado pela Constituição. Agora, há muito tempo, com correção, existe uma diferença e uma separação entre igreja e Estado. No Brasil, entendido isso como igreja católica, porque era a preponderante, né, notoriamente desde a República. E mesmo nos países em que parece haver uma certa confusão, como na Inglaterra, em que o monarca é, para todos os efeitos, o chefe da igreja anglicana, isso é literalmente para inglês ver, não é? Remonta a uma tradição, mas de fato, os assuntos do Estado e da igreja não se misturam. E não deve se misturar, mesmo. Já há um excesso em todas as religiões, acho, já uma mistura imprópria, que vão ali por caminhos secundários e paralelos à legislação, em que negócios de igrejas, acabam se confundindo com negócios de Estado. Então, por exemplo, o trabalho de caridade que as igrejas fazem vira um pretexto para isenções fiscais, algumas absolutamente injustificadas, porque empresas que são empresas comerciais, oriundas de questões de igrejas, acabam se contaminando, a isenção acaba também beneficiando essas empresas, o que é lamentável, né? E não é raro que líderes religiosos se tornem empresários muito bem-sucedidos, trabalhando com o que eu chamo de o mercado do divino, o mercado de Deus. Outro dia o pastor Feliciano disse que quando Cristo usa um feixe de cordas para expulsar aqueles que no templo vendiam ovelhas, gado, ele disse que aquilo era uma metáfora da arma. Não, não é não. Nada ali sugere arma, né? Ao contrário. Uma outra interpretação que vocês querem fazer também, que Cristo autorizaria armas, o que Cristo fala é para não usá-las. O que Cristo faz ali sim é dizer, não misture os assuntos terrenos, o comércio, a ambição, a riqueza, com os assuntos de Deus.
É isso que quer dizer. Há quem está dizendo, basta saber ler. Jesus Cristo não estava pregando a criação de, sei lá, fintechs, unicórnios. Não. Né? E nada contra, é um mundo civil. Né? Jesus Cristo não estimulou a que a religião virasse um feirão. Também não. Aliás, Jesus Cristo pregava a separação dos negócios da igreja e dos negócios do Estado. Muito claramente. Inclusive em relação aos impostos. A César o que é de César. O que é do mundo dos homens é do mundo dos homens. E há as coisas que são do mundo de Deus. Aliás, até numa passagem mais dramática, que está em João 36, quando Cristo está conversando com Pilatos, né? E aqueles que acham que Cristo é um usurpador estão ali para acusá-lo, e Pilatos faz uma ironia ali com Jesus, então você é rei e tal, dizendo aqui seu povo está dizendo que você não é rei não. Como é que você está aqui? Aí Jesus diz o famoso, meu reino não é deste mundo. Não é? É fácil distorcer a Bíblia para quem não a conhece. É por isso que eu sempre digo, seja uma entrevista dada a Time, seja a Bíblia, procure ler. Cuidado com aquilo que dizem a você sobre as coisas escritas. Procure ler. Como há muitas interpretações, procure se acercar das várias interpretações. Para você ver que há leituras distintas. Algumas leituras servem a poucos homens, porque servem ao enriquecimento daqueles que se dizem intérprete da Bíblia. Outras leituras servem ao conjunto dos homens, que de fato servem e buscam a expansão de direitos. Eu sempre fico muito curioso quando eu vejo tantas igrejas ricas para tantos fiéis muito pobres. Para todas as igrejas, também para mim. Não é? E, não raro, alguns hierarcas dessas igrejas, de todas as denominações, estes sim, estes estão montados no dinheiro e viram verdadeiros empresários multibilionários. Então, de saída, é a Bíblia que me autoriza, é Jesus que me autoriza a fazer a distinção entre as coisas de Deus e as coisas do homem, entre as coisas que são deste reino e as coisas que são do outro reino. E agora eu quero falar com Dona Michele Bolsonaro. Porque daqui a pouco vai aparecer, até estou vendo, os polemistas gratuitos, inclusive da minha área, da imprensa. Tava um barulho, eu estava com a que preconceito a cada vez que... Não, doutora Michele, a senhora Michele, foi participar de um culto feito pela bancada evangélica, na Câmara, num ambiente da Câmara, e resolveu ali ter um momento de êxtase religioso. Põe no ar o êxtase religioso dela que eu quero comentar em seguida. Vai.
Estenda as tuas mãos sobre a nossa amada nação, Senhor. Nós declaramos, Pai, que a nossa nação é do Senhor. Aleluia. Nós declaramos que só o Senhor é poderoso nesta terra. Abençoa, Senhor, os filhos desta terra, Senhor, que eles estejam com corações voltados para Ti, Senhor. Não nos desampara, Senhor, por favor, Jesus. Oh, Deus, obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua presença. Senhor, como é bom sentir a Tua presença. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está no nosso meio, Pai. Abençoa os líderes, Senhor, desta nação. Abençoa a nossa igreja. Viva a nossa igreja. Desperta a Tua noiva, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Que o Senhor continue conosco. Senhor, que só venha sair das nossas bocas o que está no Teu coração. Louvado seja. As pessoas, eu tenho outra relação com Deus. Cada um tem a sua. Né? Essa relação com Deus eu tenho quando acontece uma tragédia, uma coisa muito triste, e eu ainda não consegui compreendê-la. Então, em contato com Deus, eu choro. Se eu estou alimentando, como diria Spinoza, sentimentos de alegria, Deus me faz rir. Deus não me faz sofrer. Se é a glória que se percebe, que se sente, então meu coração se pacifica e o sentimento é de alegria. Mas a senhora Michele, que está de joelhos num ambiente público, num ambiente em que não é destinado à religião. Ah, mas é proibido? Bem, nós teríamos de indagar agora se a Câmara será lugar de culto também de outras religiões e quantas houver. Porque se a Câmara pode ser lugar para êxtases religiosos, eu deveria indagar, templos religiosos estão sendo usados para cuidar de assuntos de Estado, vale bem? Ô Bruno Capozzi. Será que templos religiosos estão sendo usados para cuidar de assuntos que dizem respeito, por exemplo, ao orçamento? Porque se eu vou fazer culto na Câmara, eu pergunto, há pastor que no templo religioso está cuidando de orçamento? Não, isso não é contra Deus, isso é contra a exploração de Deus. Não, isso não é contra a religião, isso é contra a exploração da religião. E não, isso não é contra a ideia de que Deus está entre nós, isto é contra a vulgarização dessa presença divina, submetendo-a a interesses que nada tem a ver com Deus, que tem a ver com os homens. Porque eu não posso ignorar que o marido dela é presidente da República. E que isso é campanha eleitoral. E que a religião deveria ficar longe desse tipo de coisa. E aqui fala aos cristãos de todas as denominações. E não adianta tentar me transformar. Ah, porque o Reinaldo não gosta de evangélicos. Não, vocês sabem que é mentira. Que quando achei que era o caso de fazer a defesa, fiz. Inclusive de figuras muito salientes nesse meio.